Algumas divindades não nascem para serem amadas, nascem para lembrar ao ser humano que a guerra pode ter rosto e pode ter fé. Uma carrega o calor do sol, a peste e o sangue. A outra veste a fúria como armadura e transforma o terror em proteção. Mas a quebra de expectativa está aqui. Nenhuma delas existe apenas para destruir. Hoje você vai descobrir quem são os deuses da guerra apresentados no novo God of War Laufey. Eu sou Ivan Lucas e você está no Folclores e Lendas pelo Mundo. Quando um jogo como God of War Laufey coloca lado a lado Sekhmet e Begtse, ele não está apenas escolhendo dois nomes exóticos para impressionar. Ele está tocando em duas tradições que olharam para a guerra de maneiras muito diferentes. De um lado, uma deusa egípcia ligada ao fogo do sol, à punição divina, à praga e também à cura. Do outro, uma figura irada venerada como protetor no universo tibetano-budista, associada à guerra, à vigilância e à força implacável. Só isso já seria suficiente para chamar atenção, mas o que torna esse encontro realmente fascinante é outra coisa. Esses dois nomes não representam apenas combate. Eles representam duas respostas humanas para o mesmo abismo. Como enfrentar o caos, como controlar a violência, como transformar o medo em poder. E é por isso que, quando aparecem na cultura pop, eles não entram em cena como personagens comuns. Entram como presença. Antes de entender quem eles são, vale perceber o contraste que torna esse encontro tão poderoso. À primeira vista, Sekhmet e Begtse podem parecer variações do mesmo arquétipo. Dois deuses da guerra, duas figuras ferozes, dois nomes usados para impor respeito. Mas esse é o erro mais fácil de cometer. Sekhmet carrega uma violência que parece vir do alto. Ela é associada ao sol, ao castigo, ao momento em que a ordem divina decide esmagar a desobediência humana. Sua guerra tem cheiro de julgamento. Begtse, por outro lado, surge com uma força mais ritualizada. Ele não é apenas a explosão do ataque. Ele é a presença armada que guarda, cerca, intimida e protege. Sua guerra tem cheiro de vigília. Em Sekhmet, a violência parece incendiar o mundo. Em Begtse, a violência parece montar guarda na fronteira entre a ordem e o colapso. Uma lembra que o poder pode devorar. O outro lembra que o poder também pode ser convocado para conter. E é nesse ponto que o vídeo muda de nível. Porque a pergunta já não é mais quem são esses dois deuses. A pergunta passa a ser o que cada cultura enxergou na própria guerra. E para começar, poucas divindades são tão aterradoras quanto Sekhmet, quando o mundo perde o limite. Sekhmet é uma das figuras mais poderosas do imaginário egípcio. Ela aparece como deusa guerreira, deusa da medicina e divindade solar. É representada com cabeça de leoa, disco solar e a força de quem não precisa provar nada a ninguém. Seu nome costuma ser associado à ideia de poder, e seu papel vai muito além de um simples símbolo de batalha. Em tradições egípcias, Sekhmet é ligada ao olho de Ra, a manifestação da fúria do Deus Sol contra aqueles que romperam a ordem. É aí que surge um dos mitos mais fortes sobre ela. Quando a humanidade desafia Ra, Sekhmet é enviada para punir, mas a punição cresce. A violência não para quando deveria parar, ela continua. Ela se expande, ela quase apaga o mundo. Para detê-la, os deuses espalham cerveja tingida de vermelho para que pareça sangue. Sekhmet bebe, se embriaga e a matança cessa. Esse detalhe muda tudo, porque a mesma deusa que destrói também pode ser contida, apaziguada, transformada. E talvez seja por isso que ela também tenha sido invocada para afastar doenças, curar enfermos e proteger o faraó em guerra. Sekhmet não é só a violência.
Ela é a prova de que a violência, quando solta, devora até a intenção que a criou. Mas, se Sekhmet encarna a guerra que desce como castigo, Begdse segue por outro caminho, o da guerra que vigia. Begdse não é tão conhecido pelo grande público quanto Sekhmet, e talvez por isso cause um impacto ainda mais estranho. Hoje, ele costuma ser apresentado como um antigo deus da guerra ligado ao universo mongol, depois incorporado ao budismo tibetano como um Dharmapala, um protetor irado. Na versão mais conhecida da lenda, Begdse teria confrontado o terceiro Dalai Lama, Sonam Gyatso, no século XVI, durante o avanço do budismo entre os mongóis. Diante da autoridade espiritual do Dalai Lama, não foi destruído, mas subjugado e convertido. Deixou de ser uma força hostil para se tornar defensor da própria doutrina budista. Essa transformação muda tudo. Begdse deixa de ser apenas a guerra solta no mundo. Torna-se a guerra disciplinada, a ira com direção, a violência ritualizada que já não ataca a verdade, mas a protege. Só que há uma camada importante aí. Estudos e tradições da arte himalaia alertam que essa leitura foi simplificada no Ocidente. No budismo tibetano, Begdse já era visto dentro de linhagens e práticas mais antigas, com presença anterior e mais complexa no Tibete. Na lenda, ele é a força guerreira vencida pela autoridade espiritual. Na história religiosa, porém, já surge como uma figura antiga, incorporada a práticas de proteção e depois fortalecida pela tradição Gelug, ligada aos Dalai Lamas e ao universo mongol budista. Por isso, Begdse não cabe numa definição curta. Sua imagem, pele vermelha, olhos arregalados, armas, cota de malha, capacete, não fala só de batalha. Fala de autoridade ritual, disciplina e da ideia de que, às vezes, a ordem só sobrevive quando assume uma face assustadora. Só que, para entender de verdade esses dois nomes, é preciso separar mito antigo, tradição viva e releitura moderna. Um dos pontos mais importantes deste tema é não tratar tudo como se viesse da mesma camada da história. No caso de Sekhmet, nós temos uma divindade profundamente enraizada no Egito Antigo, ligada a inscrições, cultos, estátuas, festivais e a própria lógica religiosa do poder solar. Sua presença é antiga, sólida e documentada em diferentes períodos. No caso de Begdse, a situação exige mais cuidado. Hoje, ele é reconhecido como protetor irado no budismo tibetano e teve forte difusão também em contexto mongol. Mas a narrativa popular que resume Begdse apenas como um deus de guerra mongol domado e absorvido depois, pode simplificar demais uma tradição mais ampla, com linhagens e interpretações próprias. E então entra a camada moderna. Jogos, quadrinhos, vídeos, fan arts e adaptações tendem a condensar tudo. Eles pegam símbolos complexos e transformam em imagem rápida. Funciona visualmente, mas quase sempre reduz nuances. O problema não está em reinterpretar. O problema está em esquecer que é releitura. Quando a cultura pop faz isso sem cuidado, o mito vira fantasia decorativa. Quando faz bem, o mito continua vivo, ainda que com outra máscara. E é justamente nesse ponto que surge a pergunta mais forte de todas: por que tantas culturas transformaram a guerra em divindade? Civilizações não criam deuses da guerra apenas porque lutam. Criam porque a guerra sempre parece maior do que o ser humano que a pratica. Ela reorganiza o destino, quebra famílias, move impérios, cria heróis, cria monstros e, acima de tudo, expõe aquilo que as culturas mais temem perder: ordem, identidade, território, futuro. Em Sekhmet, esse medo aparece como castigo vindo do alto. A guerra se torna o braço da justiça divina quando a medida humana falha.
Em Begtse, o medo assume outra forma. A guerra vira sentinela, vira força invocada para proteger uma ordem espiritual, política ou simbólica. Isso diz muito sobre nós, porque até hoje a humanidade oscila entre duas tentações: a de destruir para corrigir e a de endurecer para preservar. Sekhmet e Begtse não sobrevivem apenas porque são figuras visuais marcantes. Eles sobrevivem porque tocam em um conflito que nunca desapareceu. O desejo de controlar a violência sem ser consumido por ela, e quase toda a sociedade, em algum momento, descobre que esse controle custa caro. Talvez por isso, esses nomes não tenham ficado presos ao passado. Eles continuam retornando, com novas roupagens. A cultura pop não revive mitos por acaso. Ela escolhe aquilo que ainda carrega força simbólica. E no caso de Sekhmet e Begtse, isso fica muito claro. O exemplo mais evidente agora é God of War Laufey, que usa os dois nomes para ampliar o próprio peso mitológico da experiência. Não são escolhas neutras. São figuras que já chegam carregadas de guerra, autoridade e ameaça. Outro caso forte é Assassin's Creed Origins, que transforma Sekhmet em provação, em combate ritualizado, quase como se o jogador precisasse encarar um fragmento do terror sagrado do Egito Antigo. Nos quadrinhos da Marvel, a tradição ligada a Hathor Sekhmet e ao Lion God mostra como o imaginário moderno gosta de reaproveitar essa dualidade entre ferocidade e divindade felina. E no universo literário de The Kane Chronicles, ligado às narrativas egípcias de Rick Riordan, Sekhmet reaparece para lembrar como as antigas divindades seguem capazes de dialogar com leitores contemporâneos. Já Begtse é mais raro fora de contextos especializados. E isso torna sua presença em um grande jogo ainda mais significativa. Quando uma figura menos conhecida rompe a barreira do nicho, ela não entra apenas como referência, ela entra como redescoberta. E talvez essa seja a prova de que um mito nunca depende apenas do passado. Depende da força com que ainda consegue olhar para o presente. Mas, no fim, tudo volta para uma pergunta simples e desconfortável. Se eu tivesse que resumir o choque entre Sekhmet e Begtse em uma única imagem, seria esta: Sekhmet é a guerra quando ela perde o freio, porque acredita estar certa. Begtse é a guerra quando ela veste disciplina e passa a se apresentar como necessidade. E as duas formas assustam. Sekhmet assusta, porque lembra que o poder punitivo quase nunca para sozinho. Ele pede sempre mais. Ele se alimenta da própria justificativa. Begtse assusta por outro motivo, porque ele mostra como a violência pode parecer legítima, ritual, protetora, e exatamente por isso se tornar ainda mais difícil de contestar. Uma devora em nome do juízo, a outra se mantém de pé, em nome da guarda. Qual delas é pior? Talvez essa não seja a pergunta certa. Talvez a pergunta certa seja outra. Qual dessas faces da guerra a humanidade repete com mais frequência? A que explode sem medida? Ou a que endurece até achar que o medo é a única muralha possível? E é aqui que o mito deixa de falar apenas de deuses. Ele começa a falar de nós, porque o fim desta história não está no campo de batalha, está no que ela revela dentro do ser humano. E talvez o mais impressionante em Sekhmet e Begtse não seja o fato de serem deuses da guerra, mas o fato de mostrarem que a guerra nunca foi vista apenas como combate. Ela já foi castigo, já foi proteção, já foi remédio brutal, já foi medo organizado. Sekhmet nos obriga a encarar a força que destrói em nome da ordem. Begtse nos obriga a encarar a força que protege por meio do terror. E entre uma imagem e outra, o que aparece é o velho dilema humano.
Até onde vai o poder antes de deixar de salvar e começar a consumir? Chegamos ao final de mais uma história. Se esse vídeo fez você enxergar Sekhmet e Begts para além da imagem de dois chefes de gameplay, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação para continuar explorando mitos, lendas e símbolos que atravessam o tempo. Agora eu quero saber a sua opinião. Para você, qual dessas duas figuras representa a face mais perturbadora da guerra? Sekhmet, como a fúria que desce como punição divina, ou Begts, como a força que protege através do medo e da vigilância? Me conta nos comentários. Eu leio todos. Se quiser apoiar ainda mais o canal, você pode impulsionar os nossos vídeos clicando no botão Hypar, nos ajudar com R$2 comprando um Valeu Demais ou fazendo parte do nosso clube de membros, onde por apenas R$ 13,99 você se torna um membro curioso, ganhando selos de fidelidade que vão evoluindo com o tempo, emojis personalizados para usar em comentários e ainda seus nomes citados nos finais dos vídeos em forma de agradecimento. Mas, independentemente disso, a sua presença aqui já faz toda a diferença. Muito obrigado por caminhar com a gente. Nos vemos no próximo vídeo, aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo.